Olá, eu sou o Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo de débito cardíaco. O volume de sangue bombeado por cada ventrículo expresso em litros por minuto é denominado como débito cardíaco. Para calcular o débito cardíaco, nós temos duas variáveis. Uma variável é a frequência cardíaca, ou seja, a quantidade de vezes que o coração bate por minuto. Uma outra variável é o volume sistólico, ou seja, a quantidade de sangue que é ejetada dos ventrículos. Na verdade, a determinação do débito cardíaco é muito simples. Basta multiplicar a frequência cardíaca pelo volume sistólico. Veja nesse exemplo que eu coloquei para vocês. O débito cardíaco foi considerado com uma frequência cardíaca de 72 batimentos cardíacos por minuto, multiplicado por um volume de ejeção de 70 mililitros. Nessa circunstância, nós determinamos que o débito cardíaco foi de 5 litros por minuto. Lembrando que um adulto saudável normalmente tem aproximadamente 5 litros de sangue no corpo. Isso quer dizer que a cada minuto, toda a quantidade de sangue dentro do nosso organismo passa no interior do nosso coração. Coloquei também para vocês uma tabelinha mostrando os valores médios da frequência cardíaca e também do volume sistólico. Também considerando um adulto saudável, a frequência cardíaca é em torno de 70 batimentos por minuto, enquanto que o volume sistólico em um adulto saudável é em torno de 70 a 80 ml de sangue ejetado a cada batimento cardíaco. Vamos ver agora como ocorre a regulação da frequência cardíaca. Quem regula a frequência cardíaca é o sistema nervoso simpático e parasimpático. Vamos começar a falar a respeito da regulação da frequência cardíaca através do sistema nervoso simpático. A estimulação simpática vai ocasionar a liberação de noradrenalina através das terminações simpáticas e também de adrenalina através da glândula suprarrenal. Esses dois hormônios são hormônios agonistas. Ambos vão promover a abertura de canais de sódio e também de cálcio no nódo sinoatrial. Lembrando, o nódo sinoatrial é o marcapasso cardíaco. Abrindo no nódo sinoatrial canais que permitem o fluxo de sódio e também de cálcio, nós já aprendemos que esses dois íons vão entrar nas células do nódo sinoatrial. Entrando esses dois íons, isso vai aumentar a despolarização do potencial marcapasso. Aumentando a despolarização do potencial marcapasso, isso vai consequentemente aumentar a velocidade do disparo no nódo sinoatrial. O que tudo isso quer dizer? Quando ocorre um aumento, um disparo sináptico acentuado, isso leva ao aumento da frequência cardíaca e também o aumento da força da sístole, da força da contração do músculo cardíaco. De maneira oposta, quando ocorre a predominância na estimulação parasimpática, o sistema nervoso parasimpático tem como função liberar acetilcolina nas terminações vagais. As terminações vagais são as terminações do nervo vago, o 10º par de nervo craniano. Esta acetilcolina liberada pelo nervo vago vai promover agora a abertura de canais de potássio no nódo sinoatrial. Já aprendemos que a abertura de canais de potássio faz com que o potássio saia da célula. Saindo o potássio da célula, isso vai levar a uma hiperpolarização no nódo sinoatrial.
Consequentemente, essa hiperpolarização vai reduzir o disparo no nódo sinatrial. Então perceba, através da estimulação parasimpática ocorrerá uma diminuição na frequência cardíaca e também uma diminuição na força da sístole, na força da contração do músculo cardíaco. Se vocês notarem bem, a estimulação simpática é antagônica em relação à estimulação parasimpática, enquanto que a estimulação simpática aumenta a velocidade da contração cardíaca e também a força da contração cardíaca, a estimulação parasimpática diminui a velocidade da contração cardíaca e também diminui a força da contração cardíaca. Mas veja um detalhe interessante. Na ausência total de influências neurais, ou seja, na influência do sistema simpático e sistema parasimpático, e também na ausência de influências hormonais, o coração continua a bater em acordo com o ritmo estabelecido pelo nódo sinoatrial, que nós já falamos em vídeos anteriores. O nódo sinoatrial é o marca-passo cardíaco. Normalmente, na ausência de influências neurais e hormonais, a frequência de batimentos cardíacos, apenas considerando o nódo sinoatrial, é de cerca de 100 batimentos por minuto. Este ritmo automático é produzido pela despolarização espontânea do potencial de repouso da membrana do nódo sinoatrial. Vamos ver agora uma comparação entre o estímulo simpático e parasimpático no nódo sinoatrial. A velocidade da despolarização espontânea no nódo sinoatrial estabelece o ritmo cardíaco. Abaixo eu coloquei 3 curvas. Uma curva controle, uma curva sob efeito do sistema nervoso simpático e uma curva sob efeito do sistema nervoso parasimpático. A curva controle está mostrando para a gente a despolarização e o potencial de ação em um nódo sinoatrial, conforme nós já vimos em vídeos anteriores. Em vermelho está mostrando o potencial marca-passo. O potencial marca-passo no nódo sinoatrial permite o influxo de sódio e também de cálcio. Esse influxo contínuo de sódio e de cálcio vai estimular a célula até chegar no limiar de excitação. A partir do limiar de excitação, ocorrerá a deflagração do potencial de ação. Se nós olharmos agora a curva do efeito do sistema nervoso simpático no nódo sinoatrial, perceba um detalhe importante. Este potencial marca-passo ele é menor em relação ao potencial marca-passo em uma curva controle e também é mais acentuado. Por que estão ocorrendo essas duas variações? Simplesmente pelo fato de que nós vimos no slide anterior. Sob estimulação do sistema nervoso simpático, ocorre maior influxo tanto do sódio quanto também do cálcio. Este maior influxo dos dois íons vai acelerar a despolarização no potencial marca-passo. Isso vai trazer a curva para o limiar de excitação mais rapidamente em relação ao controle. Por isso, ocorrerá o aumento na frequência cardíaca e o aumento na força da contração do músculo cardíaco. De maneira oposta, o efeito do sistema nervoso parasimpático é diminuir a velocidade e a força da contração cardíaca. Isso ocorre, pois, sob estimulação parasimpática, ocorre um grande fluxo de potássio da célula. Este fluxo de potássio tende a hiperpolarizar a célula. Agora, se nós olharmos a curva do potencial marca-passo,
Perceba que essa curva está mais longa em relação à curva controle e também menos acentuada. Isso está ocorrendo pois perdemos potássio e isso faz com que o interior da célula fique mais hiperpolarizado. Sob essas circunstâncias, ocorre que o limiar de excitação será atingido mais vagarosamente. Isso faz com que a frequência e a força da contração cardíaca seja diminuída. Podemos então dizer que a despolarização espontânea do potencial marca-passo e a sua velocidade é aumentada pela estimulação nervosa simpática e diminuída pela inibição nervosa parasimpática. Agora nós vamos ver uma animação da estimulação simpática e parasimpática no nodo sinoatrial. Primeiramente, vamos determinar uma curva controle. Perceba, a linha em vermelho está indicando o potencial marca-passo de uma célula do nodo sinoatrial. Após atingir o limiar de excitação, ocorrerá a deflagração do potencial de ação, que vai culminar com a frequência cardíaca. Vamos ver agora essas curvas mediante a estimulação do sistema nervoso simpático. No sistema nervoso simpático, ocorrerá uma maior velocidade da curva do potencial marca-passo, isso graças ao influxo tanto de sódio quanto também de cálcio. Aumentando a curva do potencial marca-passo, isso indica que o limiar de excitação será atingido mais rapidamente e, por causa disso, a deflagração do potencial de ação, consequentemente, será mais rápida. Isso indica que a frequência e a força da contração cardíaca é mais rápida sob o efeito do sistema nervoso autônomo simpático. Por outro lado, quando ocorre a predominância na estimulação do sistema nervoso parasimpático, isso leva ao efluxo de potássio. Saindo o potássio da célula, a célula fica mais hiperpolarizada. Neste caso, ocorrerá uma diminuição da amplitude do potencial marca-passo. Isso vai gerar um retardo na obtenção do limiar de excitação, que, em suma, reduz a frequência e a força da contração do músculo cardíaco. Revejam a animação da estimulação do sistema nervoso simpático e parasimpático no nodo sinoatrial. A estimulação simpática ou a estimulação parasimpática, em suma, controla a ejeção de sangue. Para ejetar o sangue, a pressão sistólica do ventrículo deve ser maior que a pressão nos vasos, no tronco pulmonar e na artéria aórtica. Nós já vimos isso no vídeo anterior, mas vamos relembrar. Vimos no vídeo anterior que ocorre a contração nos ventrículos. Esta contração ventricular vai expulsar o sangue no interior do coração. Essa expulsão do sangue é a ejeção do sangue. Do ventrículo direito, o sangue é ejetado para o tronco pulmonar. Já do ventrículo esquerdo, o sangue é ejetado para a artéria aórtica. Somente ocorre a ejeção do sangue quando a pressão nos ventrículos superar a pressão nos vasos.
Podemos então dizer que, quando o sangue começa a ser ejetado do ventrículo, o volume de sangue adicionado nas artérias provoca um aumento da pressão arterial média, representado pela resistência periférica. A ejeção de sangue cessa logo após a pressão aórtica se tornar igual à pressão intraventricular. A quantidade de sangue ejetada por cada ventrículo após uma sístole é denominado como volume sistólico. Vamos ver agora como ocorre a regulação do volume sistólico. O volume sistólico é regulado por 3 variáveis. Uma variável é a resistência periférica total, ou seja, a resistência de atrito ou de impedância ao fluxo sanguíneo nas artérias. Outra variável é o volume diastólico final, o volume de sangue nos ventrículos ao final da diástole. E outra variável é a contratilidade, ou seja, a força de contração ventricular. No próximo slide, nós vamos ver a resistência periférica total. Já o volume diastólico final e também a contratilidade, ambos nós vamos ver junto com a lei de Frank-Starling. Falando então a respeito da relação do volume sistólico e da resistência total periférica, sabemos que o volume sistólico é inversamente proporcional à resistência total periférica, ou seja, quanto maior for a resistência periférica, quanto maior for a dificuldade que o sangue tem de atingir e trafegar no interior dos vasos sanguíneos, menor vai ser o volume sanguíneo. Essa redução do volume sistólico em resposta ao aumento da resistência periférica normalmente ocorre apenas em alguns batimentos cardíacos. Presta muita atenção agora. Um coração saudável é capaz de compensar o aumento da resistência periférica batendo mais fortemente. Se o coração bate mais fortemente, ele vai impulsionar o sangue com mais vigor para dentro dos vasos sanguíneos. Este aumento de força na ejeção do sangue tende a combater a resistência periférica. Por esse motivo, o coração é capaz de compensar o aumento da resistência periférica e ejetar mais sangue no interior do sistema vascular. Vamos ver agora que 2 fisiologistas, Frank e Starling, demonstraram que a força da contração ventricular varia diretamente com o volume sistólico final, mesmo em experimentos onde o coração foi removido do corpo. Este fato foi muito importante, uma vez que o coração fora do corpo está somente sob a atuação do marcapasso cardíaco, o nódo sinoatrial. Fora do corpo, o coração não tem influência nem do sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático, nem de sistema hormonal. Neste experimento, Frank e Starling demonstraram que o ventrículo se contrai com mais força durante a sístole quando sofreu o maior grau de enchimento durante a diástole. Em outras palavras, mesmo estando todos os outros fatores iguais, o volume sistólico aumenta quando o volume diastólico final também aumenta. E o significado dessa lei é o seguinte: o aumento do retorno venoso, ou seja, o fluxo de sangue proveniente das veias para o interior do coração, força automaticamente um aumento do débito cardíaco ao aumentar o volume diastólico final. Isso aumenta o volume sistólico. O que Frank e Starling demonstraram então? Quanto mais sangue chega no interior do ventrículo, este volume de sangue vai estirar as células ventriculares. Estirando as células ventriculares, inclusive as células do miocárdio,
Esse estiramento é um estímulo para permitir um aumento na força na contração do ventrículo. Este aumento na força da contração do ventrículo faz com que o volume sistólico seja maior. Em outras palavras, aumenta a liberação de sangue do ventrículo. Se chega mais sangue no ventrículo, mais sangue será eliminado. Isso é a lei de Frank-Starling. A importância dessa relação é manter a igualdade dos débitos cardíacos direito e esquerdo. Vamos entender isso. Vamos pegar um exemplo. Por exemplo, se o lado direito do coração começar subitamente a bombear mais sangue em relação ao lado esquerdo do coração, o aumento do fluxo sanguíneo para o ventrículo esquerdo irá automaticamente produzir um aumento do débito ventricular esquerdo, ou seja, um aumento da ejeção de sangue ventricular esquerdo. Esta relação assegura que não haverá acúmulo de sangue no sistema pulmonar. Por que isso? Olha o exemplo que eu dei. Falei que o lado direito do coração está aumentando o bombeamento de sangue. Consequentemente, o lado esquerdo do coração está com bombeamento de sangue menor. O lado direito do coração, nós já vimos que é compreendido pelo átrio direito e também ventrículo direito. Também aprendemos que do ventrículo direito o sangue sai para tronco pulmonar. Do tronco pulmonar, este vaso origina a artéria pulmonar direita e a artéria pulmonar esquerda. Ambas artérias estão irrigando os pulmões. Se ocorrer, então, um aumento do bombeamento de sangue para os pulmões e, consequentemente, uma diminuição do bombeamento de sangue do lado esquerdo do coração, isso vai gerar um acúmulo de sangue no interior dos pulmões. Para compensar isso e evitar esse acúmulo de sangue, o lado esquerdo do coração aumenta o bombeamento sanguíneo por causa do aumento do débito ventricular. Podemos entender, portanto, que a lei de Frank-Starling equaliza o débito dos ventrículos direito e esquerdo, mantendo o mesmo volume de sangue fluindo pelas circulações pulmonar e sistêmica. Pessoal, a respeito do débito cardíaco, era isso que eu gostaria de falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que essas informações contribuam com a sua formação. Muito obrigado por me assistir e até mais!